Professor de Escola Bíblica Dominical, diretamente do canal EBD para você. Iremos iniciar agora mais uma lição juvenil. A paz do Senhor. Nós vemos aqui que nós estamos aqui estudando a lição de número 5, certo? Juvenil, onde fala sobre entendendo os evangelhos. E vou repetir dizer, não é porque é uma lição juvenil que é resumido, não. É uma lição muito boa. Eu mesmo estou gostando muito dessas lições juvenis. Uma lição, cada uma melhor do que a outra. Então nós vamos estudar aqui a lição número 5, como já falei, entendendo os evangelhos, onde fala sobre o textuário. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então tem as lições diárias aqui, muito boa. Então vamos lá. Então entendendo os evangelhos. Nessa lição aqui eu só dou um respaldo, né, falando sobre os evangelhos. Eu não vou me apegar tanto falando sobre cada evangelho, porque são lições posteriores que vão vir falando sobre os 4 evangelhos. Então cada lição vai falar sobre um evangelho. Então aqui só dá apenas um respaldo aqui falando sobre os evangelhos. Vamos lá. Nós vemos aqui que o primeiro capítulo aqui da lição, perdão, fala sobre os evangelhos sinóticos. E o que é um evangelho sinótico? Então nós vamos aprender nesse capítulo. Vamos lá. Eu coloquei aqui o seguinte: dos 4 evangelhos, os 4 evangelhos, certo? Claro que o livro de João, o evangelho de João, ele não faz parte dos sinóticos, mas aqui só para a gente ter uma ideia. Os 4 evangelhos, certo? Eles foram escritos por pessoas diferentes e escreveram os acontecimentos de acordo com a sua maneira, com a sua visão, daqueles que cada um escreveu da sua maneira, do seu ponto de vista. Claro que nem todos conviveram ali com Jesus, mas é o que nós vamos aprender aqui no decorrer da lição. Ou seja, foram 4 perspectivas diferentes, onde Lucas, Marcos, Mateus e João escreveram, certo? Então cada um escreveu segundo baseado na sua opinião, no que eles viram e ouviram e foram relatando ali. Então nós vemos aqui, e o que é um evangelho sinótico, né? Evangelho sinótico, os sinóticos essas palavras sinóticas são considerados evangelhos sinóticos por conterem histórias em comum, certo? Então somente Lucas, Marcos e Mateus são considerados evangelhos sinóticos, certo? Porque contém histórias em comum, certo? O livro de João, certo? O livro de João, é o que nós vamos aprender aqui, ele não é considerado um evangelho sinótico. Então nós vamos aprender porque ele tem uma literatura diferente. Lembrando, veja o interessante, lembrando que desses 4 evangelistas aqui, apenas Mateus e João conviveram diretamente ali com Jesus. Marcos e Lucas são considerados apóstolos da segunda geração, vieram se converter depois. Então vieram servir a igreja, a Cristo, tempos depois. Então somente Mateus e João conviveram ali durante o ministério público de Jesus. Certo? Vamos lá. Essa palavra sinótico, ela vem do grego sinopsis, que é a junção de 2 palavras, que é sim, que significa com, e ópsis, que significa ótica e vista. Ou seja, significando uma visão conjunta ou uma visão idêntica. Então a tradução de sinótico é visão conjunta ou visão idêntica. Então foi essa singularidade que há entre esses 3 evangelhos, certo? Mas também nós vemos aqui que existem nesses evangelhos similaridades e distinções entre os evangelhos, entre eles. Então não significa o que vai se encontrar num, mas também vai se encontrar no outro, grande parte. Mas também existem distinções entre estes evangelhos. Por exemplo, nós vamos aqui ver que, lembra que a promessa de Cristo era esse ide. Ide e anunciar o evangelho a toda criatura, nos 4 cantos da terra. Quem crê, né, será salvo. Então nós vemos aqui que eles foram escritos para as nações diferentes.
nós podemos ver aqui, no livro de Mateus, ele escreveu para os judeus. O seu público-alvo era os judeus. O público-alvo do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, era os romanos. E o público-alvo de Lucas era os gregos. Lembrando que desses 3 evangelhos aqui, o primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, e depois Mateus e depois Lucas. Então nós vemos aqui que esses eram o público-alvo dos evangelistas, de Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. Então tem essa similaridade ali, onde eles escreveram e quem era o seu público-alvo, certo? Vamos lá. No segundo capítulo aqui fala sobre algumas coisas aqui, no segundo capítulo aqui, onde fala sobre a relação entre os evangelhos. Então nós vemos aqui a similaridade que há nesses 3 evangelhos. Por exemplo, uma coisa interessante, inclusive eu gravei um vídeo, no final da aula eu vou falar, mas também eu gravei um vídeo sobre os evangelhos sinóticos, a porcentagem de literatura que se encontra em um e o outro. Então vou colocar aí no grupo aqui no canal, e depois vocês verifiquem, é muito bom. Por exemplo, nós vamos ver aqui, alguns livros eles são mais detalhistas. Por exemplo, quando a tentação de Jesus, nós vemos que aqui no livro de Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 4, nós vemos aqui a tentação de Jesus. Então nós vemos aqui que sobre a tentação de Jesus. No livro de Mateus, nós podemos ler do capítulo 4, versículo do 1 ao 11, em Lucas, capítulo 4, versículo do 1 ao 13, e em Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. Em Marcos, ele não dá muitos detalhes, ele só fala que Jesus foi para o deserto, ali foi tentado e foi servido vivia entre as bestas feras, as feras ali do deserto, e os anjos o serviam, certo? Então nós vemos aqui que Marcos ele dá poucos detalhes, certo? Então Mateus e Lucas ele dá mais detalhes. Por exemplo, em Mateus e Lucas nós vemos aqui que tem mais detalhes sobre a tentação de Jesus. Nós vemos que ele é levado pelo Espírito, conduzido ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós vemos que ele jejuou 40 dias e depois teve fome. Aí depois chega o diabo, ele tenta ele ali. Nós vemos que o diabo, se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és o Filho de Deus, faz isso. Então nós vemos que no versículo 10, então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Então, no livro de Marcos ele dá menos detalhe. Então no livro de Mateus e de Lucas nós encontramos mais detalhes. E no livro de Marcos nós vemos ali vamos ler aqui, Marcos, capítulo 1, só para nós termos uma ideia. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. Enviou uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado em quem me compraz. 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos os serviam. Então nós vemos aqui que ele dá menos detalhes. Porém, aqui nessa segunda coluna aqui, nós vemos que Mateus, ele fala, aqui fala da mulher do fluxo de sangue. Quem dá menos detalhes nessa passagem aqui é o livro de Mateus, que apenas 3 versículos. Já em Marcos e em Lucas dá mais detalhes. Nós vemos que em Mateus diz que a mulher que tinha o fluxo de sangue tocou em Jesus e ficou salva. Jesus diz, olha, tua fé te salvou. Já em Marcos e Lucas nós vemos que ela tinha esse problema há muitos anos, que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, mas não deu jeito. Nós vemos aqui que aí conta como ela fez para tocar em Jesus. E depois nós vimos aqui em Marcos e no livro de Lucas que Jesus sentiu que foi tocado por alguém e pergunta aos discípulos. E os discípulos, Senhor, o Senhor pergunta quem tocou, a gente está no meio de uma multidão.
mas é aquele toque diferente, aquele toque com fé. E Jesus disse, não, saiu de mim, saiu virtude. Então nós vemos aqui, nós encontramos esses maiores detalhes aqui, nós vemos em Marcos e no livro de Lucas, certo? Então tem essas dinâmicas. Por exemplo, no capítulo 3 aqui fala sobre Mateus, nós vemos aqui alguns detalhes interessantes. Nós vemos aqui que Mateus, no livro de Mateus, ele se apega muito sobre a genealogia de Jesus, certo? Para provar a lei que ele vinha da descendência de Davi. Aqui é Davi, certo? Então, da descendência de Davi, certo? Mateus ele se apega a isso, que queria provar para os judeus, já que o público-alvo do livro de Mateus era os judeus, ele queria provar nessa descendência aqui que Jesus ele vinha da descendência de Davi, certo? Já no livro de Marcos, nós vemos que ele se apega muito nos feitos de Jesus, milagres, maravilhas, prodígios. Não que Mateus e Lucas também não tenham, mas aí quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós vemos essa similaridade, essa peculiaridade do livro de Marcos. E no Evangelho de Lucas, nós vemos aqui que é onde nós encontramos mais detalhes sobre o nascimento e infância de Jesus, certo? No livro de Lucas tem mais parábolas do que Mateus e Marcos, nós vemos aqui, certo? Nós podemos dizer, no livro de Marcos, fala sobre a parábola da dracma, da ovelha perdida, do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15 nós podemos encontrar, que são peculiares a este Evangelho de Lucas. Então tem essa diferença. Então cada um tem essa similaridade entre Mateus, Marcos e Lucas, mas tem pontos e detalhes que só encontramos em cada livro. Então um evangelho muito bom. Vou parar por aqui e já iremos iniciar o capítulo 2. Paz do Senhor. Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, voltando agora na continuação agora do capítulo de Juvenis, da lição 5 de Juvenis, mas antes eu queria deixar o seguinte, eu falei aqui, falando sobre a tentação de Jesus, eu falei que Jesus habitava entre as bestas feras. Então, para alguém não confundir essa palavra, bestas feras, que significa animais da terra, por exemplo, nós podemos ler em Marcos, onde foi lido, não é? Nós vemos aqui, Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos os serviam. Eu tinha lido Gênesis, aí eu confundi aqui. Para ninguém confundir, essas bestas feras na verdade são animais da terra. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 24, só para vocês terem uma ideia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Então só para ter uma ideia, só para não confundir. Então porque Marcos ele foi mais breve, ele não deu muitos detalhes, só disse que Jesus habitava ali entre as feras e os anjos o serviam, ele foi tentado, porém em Mateus e Lucas eles dão mais detalhes sobre essa tentação, sobre ali essa passagem ali de Jesus no deserto. Vamos lá. Agora nós iremos dar continuidade no capítulo 3 aqui, certo? No capítulo 3 aqui nós vemos aqui os aspectos dos evangelhos sinóticos. Estou finalizando esse capítulo 3. Por exemplo, aproximadamente um terço, certo? Aproximadamente um terço dos ensinos de Jesus foram sobre a forma de parábola, sobre essa forma de ensino. Então, um terço dos evangelhos sinóticos, nós vemos que Jesus usou essa forma de ensino usando por parábolas, que muitas vezes até os discípulos perguntaram: Senhor, o que quer dizer? Aí Jesus teve que explicar aos discípulos. Por exemplo, o livro de Lucas é o mais rico nesta forma de ensino, ou seja, que forma é essa? Em forma de parábolas. O livro de Lucas é o que mais tem. Por exemplo, no livro de Lucas nós encontramos 24 parábolas. No livro de Lucas nós encontramos 24 parábolas. Destas 24, 15 são peculiares somente ao livro de Lucas. Então, destas 24 parábolas, 15 nós encontramos somente no livro de Lucas, certo? Já em Mateus, nós encontramos 20 parábolas. Dessas 20, 11 são peculiares ao livro de Mateus. E no livro de Marcos, nós encontramos 8 parábolas e apenas 2 são peculiares ao livro de
Mateus, certo? Então deu para vocês entenderem sobre parábolas. Então, muito boa. Aí vem aquela pergunta, que até eu tinha essa curiosidade, o número de parábolas. Eu pesquisei em alguns livros, alguns dicionários, né? Alguns diziam que eram 44, as parábolas de Jesus contadas por Jesus era 44, porém, de uma forma geral, nós podemos dizer que o número total de parábolas está entre 44 e 60, entre 60. Por que não chega a ser um número exato? Porque ele difere de acordo com a definição de cada um. Né? Os estudiosos dizem que algumas histórias contadas não é uma parábola, se encaixa em outro termo, mas aí entre 44 e 60 é o número de parábolas. Lembrando que no Novo Testamento somente Jesus usou esse termo, essa forma de ensino por parábolas, que parábolas é uma história curta contada, não é isso? Então deu para vocês entenderem aqui, né? Finalizando o capítulo 3, certo? Já no capítulo 4 fala sobre o quarto evangelho, o evangelho de João, certo? Então o livro de João ele não é considerado sinótico. Por quê? Porque o livro de João tem relatos diferentes. No livro de João nós não encontramos parábolas, no livro de João nós não encontramos falando sobre endemoniados, algum demônio sendo expulso ali. Então geralmente não fala no livro de João. É um relato totalmente diferente dos outros evangelhos. Lembrando que João ele conviveu durante o ministério de Jesus. E Mateus também, diferente de Lucas e de Marcos que vieram se converter depois. Mas nós vamos lá. Então nós não encontramos no livro de João parábolas, certo? O livro de João, a característica do livro de João é pelos relatos, pelos discursos de Jesus mais profundos, né? Então nós vemos aqui que esse João ele se apegou mais nisso, certo? E o que nós vemos aqui no livro de João, ele relata que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nós vemos no livro de João as últimas instruções, do capítulo 13 ao capítulo 17, as últimas instruções de Jesus a seus discípulos. Não é isso? Nós vemos no livro de João também um encontro de Jesus com pessoas que procuravam respostas. Nós podemos citar aqui o exemplo de Nicodemos, não é isso? Nós podemos ver aqui o exemplo, Nicodemos, capítulo 3 de João, a mulher samaritana, capítulo 4, a mulher adúltera, capítulo 8. Então, pessoas que procuravam respostas, e todo aquele que procura resposta, que vai a Jesus, glória a Deus, nós vemos que encontra a resposta, glória a Deus. Então, de uma forma geral, os evangelhos, eles nos mostram o caráter do Deus encarnado. Então, de uma forma geral, os evangelhos nos mostram o caráter do Deus encarnado, o caráter de Deus para a humanidade, para nós. E os evangelhos é uma leitura magnífica, né? Somente os evangelhos era fundamental para nós crermos. Mas glória a Deus que nós vemos os evangelhos, nós temos depois em Atos a história do início da igreja, nós temos depois ali as doutrinas cristãs, mas somente os evangelhos é de extrema importância, né, para o nosso aprendizado, certo? Então nós vemos aqui que Mateus, só para finalizar aqui, Mateus ele revela o Emanuel, lá em Mateus 1:23, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus prometido. No livro de João, nós podemos se apegar que João declara que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, né? Lá em João 14, não é isso? Nos sinóticos, na verdade, os evangelhos sinóticos, ele mostra o ministério público de Jesus, certo? Precedido pela obra de João Batista, pelo batismo, pela tentação a Jesus, e o ministério o ministério ali os evangelhos sinóticos, durante o ministério público de Jesus, ele apresenta, mas ele se apega quando o ministério ocorre principalmente na Galileia. Mostra as atividades, ensinos e curas do nosso Senhor. Então, os evangelhos sinóticos, eles se apegam mais nessa passagem de Jesus, geralmente na parte da Galileia.
Já o livro de João, mais ou menos ali na parte da Judéia. Então tem algumas distinções entre os livros de João e os evangelhos sinóticos, certo? E para finalizar, eu gravei um vídeo aí, eu vou postar um vídeo aqui no canal falando sobre os evangelhos sinóticos. Vou fazer uma breve, só para tirarmos uma curiosidade, certo? Mas eu gravei um vídeo aí sobre evangelhos sinóticos, assista que está muito bom. Então, para nós pegarmos direto, aqui para finalizar, nós temos o evangelho de Marcos, eu esqueci aqui o R, o C, Marcos, Lucas e Mateus, que são os evangelhos sinóticos. Por exemplo, de toda a literatura do evangelho de Marcos, 93% do evangelho de Marcos, nós encontramos as mesmas histórias, não com as mesmas palavras, claro que as mesmas histórias escritas de um ponto de vista diferente. 93% de toda a literatura do evangelho de Marcos, nós podemos encontrar no livro de Lucas e no livro de Mateus. E somente 7% é peculiar, é singular a este evangelho. Nós encontramos em Marcos. Já o livro de Mateus, 58% de toda a literatura, das histórias contadas, relatadas, nós encontramos tanto em Lucas como em Marcos. E apenas 42% do evangelho de Mateus é peculiar ao seu evangelho. Certo? E no livro de Lucas, no evangelho de Lucas, 41% nós encontramos em Marcos e em Mateus, e 59% é peculiar somente a este evangelho. Então, só para finalizar aqui. Então, vou parar por aqui. Espero que você tenha ido aprender. Aqui é só menos um esboço rápido. Mas na sua classe, faça perguntas. Faça uma aula dinâmica com os alunos para ficar aquela aula gostosa, prazerosa. E use e utilize cada um. Se alguém, às vezes tem alunos que são